Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8h09. Hoje, quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Este é o programa Encontros de Fé, sou o Pastor Márcio da cidade de Gravataí, junto conosco o pessoal da técnica, tá ali a Duda, tá ali a Tiffany e a Bruna. Bom dia, pessoal, bom dia a você que nos acompanha a partir deste momento. O pessoal está ali se conectando, tem gente curtindo, a gente consegue enxergar aqui o pessoal participando, interagindo já junto conosco aqui no programa. Entramos um pouquinho mais tarde, alguns problemas, mas faz parte, né? Vamos tocar a ficha aí, vamos para frente, vamos em frente. Pessoal, semana, né, que antecede o Natal, lembrando que o nosso culto de Natal será neste domingo. Não há mais vaga para participação, infelizmente nós não temos como receber mais pessoas por causa da quarentena, por causa do isolamento social e protocolo de segurança. Então, as pessoas que ainda não fizeram a sua inscrição para domingo, a gente lamenta, mas o pessoal vai poder acompanhar pela live, Estamos trabalhando, com toda a equipe trabalhando. Hoje estávamos aqui na 64, na verdade, praticamente todos os dias, à noite, todas as noites. O pessoal tem se reunido, revezado aí nesse empenho para que possamos ter uma apresentação, uma cantata à altura, A gente tenta, à altura do nosso Deus. Quando eu digo a gente tenta, porque nós procuramos fazer tudo para Deus em excelência. Só que Deus é tão grandioso que tudo que possamos fazer, eu creio que vai lhe agradar, mas chegar à altura de Deus, a estatura do varão perfeito, é somente pelo Espírito Santo, pela graça, pelo amor, pela transformação proporcionada pelo nosso Deus. Então, culto de Natal, gente, bastante empenho. Quero agradecer já de antemão a todos que de alguma forma têm trabalhado, se empenhado, Tem uma turma aí que muitas vezes eles trabalham arduamente e ficam no anonimato, Pessoal da técnica, pessoal da manutenção, pessoal aí trabalhando no cenário, iluminação, áudio, instrumento musical, vocal, o pessoal tá se puxando. Então nós estamos alegres, mas também lamentamos, não poder receber aí 400, 500 pessoas dentro do salão. Então, as inscrições para o domingo, para o culto de Natal, já foram encerradas.
e aí o pessoal vai assistir pela live. Mas as inscrições para o culto de fé, de milagres, hoje à noite, você pode se inscrever. 996-321-740 é o nosso telefone para contato. 996-321-740. Manda o teu WhatsApp e faça a sua inscrição, né? Vamos ver aqui quem é que está com a gente nesta manhã. A Cláudia, bom dia. Bom dia, Cláudia. Cláudia Antunes, bênção, bom estarmos juntos. Vive também, valeu, Vive. Obrigado por estarmos juntos. Ela coloca aqui, bom dia, pastor Márcio e irmãos. A Cláudia Antunes coloca, bom dia, igreja e irmãos da fé. A Vera também conosco coloca, bom dia, família, encontros de fé, Deus é bom. A Vivi eu já li, né? Li aqui, bota bom dia, pastor Márcio e irmãos, tá? A Neiva também, então um abraço a Neiva Matos, a Vera. A Neiva bota bom dia, filha, que Deus abençoe o teu dia grandemente. Irmã Neiva, benção, um abraço, né? Carinho, a filhota tá ali assistindo, fazendo coraçãozinho para ti, né? É a mãe da Bruna Matos aqui da técnica, né? Legal, irmã Neiva. O Léo e a Tami também estão conosco. Paz, meu pastor e irmãos, Deus abençoe. Legal, Léo. E o cafezinho, Léo, vai tomar um cafezinho com a gente, tá aqui, ó, tá prontinho. A Cláudia Antunes bota paz, pastor Márcio. Paz, Cláudia. A Neiva diz bom dia, pastor e equipe, que todos tenham um dia abençoado. Legal, joia, isso aí, Neiva. O Rodrigo Júnior, bom dia, paz do Senhor a todos. Bom dia, irmãos, ele bota bom dia, Rodrigo, abraço, Deus te abençoe também. A Vera bota bom dia abençoado a todos nós. Tem mais gente entrando, participando. Pessoal, tô achando, combinou aqui, hein? Combinou a camisa branca com o layout atrás, ficou bonito, hein? Já que ninguém elogiou aqui, eu tô elogiando. Tô acostumado com o elogio de vocês, né, pessoal? Elogia aí. Não, mas tá bacana mesmo, né? Todo o layout aqui do programa, a gente tá muito feliz. Estamos trabalhando também para o layout das lives do culto, né? Melhorando cada vez mais. E também nós temos ali algumas coisas que vão ser utilizadas para cantata. Nós já vamos nos apossar e ficar para poder enriquecer o nosso cenário para os cultos, né? Então, tá aí, gente. Temos trabalhado. Hoje tem culto a partir das 20 horas. Faça a sua inscrição, estejamos juntos hoje à noite. Tem vaga para hoje à noite, vamos estar juntos, né? Que vai ser benção. Amanhã à tarde também, quinta-feira, às 3 horas da tarde, tem culto, né? Aqui na 64, Dorival de Oliveira 5931. Não precisa fazer inscrição para o culto na parte da tarde, tá certo? Benção, benção, benção. Nós estamos disponibilizando, né? A gente ia disponibilizar um e-mail, um canal de comunicação privado, para que você, no anonimato, claro, somente nós aqui, né? Porque aqui vamos lá, aqui no Face, os comentários é interativo, é legal, você participa, vamos continuar, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever na nossa página. Mas eu senti assim de dar uma oportunidade, de ter disponibilizar, melhor dizendo, para os irmãos e as irmãs, um canal de comunicação onde os outros não enxergassem a sua pergunta, a sua dúvida, porque muitas vezes fica um constrangimento, às vezes até a pergunta é um tanto quanto pessoal, e às vezes pode não ser um tanto quanto pessoal, mas pode ser vista como tal, e isso acaba expondo, pode trazer um certo constrangimento. Então, se você olhar bem na página inicial, você vai ter ali no Facebook da Igreja Encontros de Fé, você vai ter ali, como é que está escrito lá? Mande sua mensagem, né? Envie sua mensagem. É um messenger da página do Facebook da Igreja Encontros de Fé de Gravataí. E ali você vai colocar o seu comentário, não deixe de fazer aqui de forma interativa ao vivo, mas lá você pode colocar uma pergunta, talvez algo mais íntimo, que nós vamos preservar a identidade de quem colocar lá, porque lá entra no privado, somente nós aqui da técnica, né? Somente eu e a Bruna ali que vamos acessar, e aí você fica no anonimato, salvo se você disser, pode dizer meu nome, né? Então não tem problema nenhum, ok? É ali um canal de socorro espiritual, um canal de
onde você pode inclusive abrir algumas coisas, porque é alguns assuntos que às vezes a gente tem dúvida, às vezes fica até constrangido de ter dúvida em relação a algumas coisas, mas não há problema, mas respeitando a individualidade, a privacidade de cada um, então você pode utilizar esse canal. É o nosso Messenger. Envia a sua mensagem, está na página principal em azul da Encontros de Fé Gravataí do nosso Facebook, tá certo, gente? Temperatura aqui dentro do estúdio está 29 graus, na rua deve estar aí aproximadamente, vamos ver se está muito quente na rua, está 22 graus, está fresquinho, né? Tá gosto 28, atualizou aqui, puxa vida, então esquentou bastante. Verão, né, gente? Verão, dezembro chegando, aliás, dezembro, Natal chegando, estamos em dezembro e nós seguimos trabalhando, proclamando o reino de Deus. Aproveitar que já entrou bastante gente aqui, estava aguardando, né? A gente entrou um pouquinho mais tarde, já tem uma turma aqui ligada conosco. Lembrando também que contribuir é uma forma de colaborar, você pode estar contribuindo. Lembrando que as contribuições, cesta básica, quilo do alimento não perecível, né? Você pode estar entrando em contato pelo telefone convencional da igreja, ali, o telefone celular de contato, o 996-321-740, e também você pode contribuir financeiramente. Então nós temos ali os canais de comunicação, os canais de transferência, né? Que é os dados bancários da Igreja Encontros de Fé de Gravataí. E também hoje tem o Pix. Para quem já está cadastrado, o Pix você coloca o código de área, que é o 51, e o número do celular na transferência, vai puxar todos os dados da Igreja Encontros de Fé de Gravataí. Ok, gente? Pessoal, eu quero falar nesta manhã Salmos, primeiro capítulo de Salmos, Salmos capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós temos nesse texto uma instrução. Nós temos aqui Salmos, são livros poéticos, né? Mas que traz base de vida, né? Traz base para a nossa vida. Mas em cima desse texto nós temos uma instrução, como toda palavra, ela vai nos instruindo para crescimento, para frutificação, para uma vida abençoada, para uma vida próspera no Senhor. E veja bem, próspera no Senhor não necessariamente é resultado financeiro. Uma vida próspera no Senhor, aqui está dizendo que quem medita na lei do Senhor dia e noite, quem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda do escarnecedor, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Nós temos que cuidar para não entrar numa vertente, numa corrente, vamos dizer assim, numa linha somente de prosperidade financeira. Porque aqui é a questão da árvore, que plantada junto à corrente é uma árvore bonita, ela tem o que ela precisa para se desenvolver, e aqui está dizendo bem claro: e tudo que realizar quanto se faz será bem sucedido. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, não se assenta à roda dos escarnecedores, e não se detém no caminho dos pecadores, mas medita na palavra de Deus. Ser bem sucedido, nós temos que primeiro entender o que é ser bem sucedido. Hoje se associa muito isso somente à vida financeira, né? Somente a questão de dinheiro, né? Na parte financeira. E ser bem sucedido vai muito mais além do que isso. Há pessoas que prosperam financeiramente, mas não são bem sucedidos. Ser bem sucedido, aqui está dizendo,
E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo significa em todas as áreas. Então, o que Deus quer nos trazer, a vontade de Deus, e o que nos faz bem, e o que nos realiza, é quando nós temos um equilíbrio em tudo que nós viemos a realizar. Pode alguém ter muito dinheiro e não ser bem sucedido em outras áreas. Então, quando alguém não é bem sucedido em alguma área, por mais que as outras áreas ela seja bem sucedido, ela pode não ser uma pessoa realizada, não ser uma pessoa feliz. E o que Deus quer é que nós sejamos bem sucedidos, nós sejamos bem sucedidos em tudo que se faz. E ser bem sucedido, eu creio que é ter um equilíbrio, é ter ampla suficiência em todas as áreas da nossa vida. E aí entra a área sentimental, relacionamento familiar, entra a questão financeira, sim, entra, né? Mas o equilíbrio é você não ter escassez, é você não ter falta, é você não passar necessidade, você ter um equilíbrio em todas as áreas, para que você possa realmente ser uma pessoa, como diz aqui, feliz. Então eu quero entrar um pouco nessa questão e também nessa questão de conselho dos ímpios, não sentar à roda dos escarnecedores, não se deter no caminho dos pecadores. Como se dá isso na prática? Até porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações. Então tem um ditado no mundo que diz assim: me diz com quem andas, que direi quem tu és. Na verdade, eu creio que isso é resultado de uma observação prática das pessoas, e olhando, se tu andar muito com pessoas de má influência, tu vai te tornar uma pessoa tão ruim quanto. Então é por observação, e creio também porque é resultado desse texto bíblico, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, como lidar com isso? Como cristão, ele lida com colega de trabalho, com vizinhos, relacionamento extra-igreja. Como se dá isso? Quando a gente se converte, até que ponto somos influenciados? Nós queremos falar um pouco mais sobre isso. Nós vamos ao intervalo comercial, até porque, não esqueça, nós vivemos no mundo. Nós temos vizinhos, colegas de trabalho, colegas de aula, nós temos familiares, pessoas da nossa família. Como lidar com isso? Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros.
Pineus, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC, táxi, guincho, troca de pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160 8242. Estamos de volta, 8 horas e 30 minutos, dia 16 de dezembro de 2020, hoje quarta-feira. Bênção de Deus, bom dia a você que passa a estar nos acompanhando a partir de então. Algumas pessoas já estão desde cedo, desde as 8 horas, no início do programa, e alguns entraram agora. Daqui a pouquinho a gente bate um papo com essa turma também. Lembrando que você pode mandar no privado alguma pergunta, alguma solicitação, na página principal ali do Facebook da Igreja Encontros de Fé. Você manda, ali ainda está escrito envie a sua mensagem, ou enviar a sua mensagem, Você pode fazer isso, que aí nós mantemos a pergunta ou a dúvida no anonimato e a gente pode abordar num programa aqui, inclusive a sua sugestão. Ok, pessoal? Essa questão de primeiro capítulo e primeiro versículo de Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
e cuja folhagem não murcha, e no devido, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Esse texto muitas vezes ele é utilizado para justificar um afastamento e uma forma muitas vezes inadequada de tratar as pessoas que não confessam a fé em Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus ele disse que ele veio trazer divisão entre os da própria casa. Ele mesmo disse que veio trazer divisão entre os da própria casa. Aqui nós temos esse texto instruindo, dizendo o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, nem se assenta, aliás, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. E muita gente pega esse texto para justificar uma forma inadequada de se portar, ou até muitas vezes de se afastar de algumas pessoas que são da própria família, que não confessam a mesma fé. Como lidar com isso, sendo que o texto nos adverte, né? Pode botar um pouquinho, ligar o ar ali um pouquinho, Bruno. Nos adverte dizendo que nós não devemos andar no conselho de quem não é crente, dos ímpios, do que não confessam a fé em Cristo. Também não se deter no caminho de quem é pecador, de quem não confessa a fé, de quem não busca uma vida em santidade, e dos escarnecedores, aqueles que zombam, que falam mal. Então não deve fazer parte da nossa vida. Nós não devemos conviver com isso. Isso não pode ser influência, né? Inclusive em 1 Coríntios 15:33 diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, só um pouquinho. O meio em que eu ando e com quem eu convivo pode corromper os bons costumes. Eu posso ser mal influenciado. É o que o texto está dizendo. Então nós temos que cuidar, né, com quem andamos. Nós temos que cuidar para que nós não sejamos influenciados de uma maneira a nos desviar do caminho, nos desviar da verdade, deixar de ter uma vida em santidade. É o que está dizendo, os dois textos confirmam isso. O próprio Senhor Jesus, quando ele diz que ele veio trazer divisão entre os da própria casa, significa que, aliás, significa não, eu já vou falar no que significa, mas muitas pessoas se pegam nisso dizendo: não, eu não me misturo, agora eu sou crente, não compactuo com algumas coisas, mas veja bem, acabam misturando e não separando o pecado do pecador, não separando o ímpio, o ser humano em si, da sua iniquidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando nós olhamos esses textos, ele tem o objetivo de nos manter atentos para que não sejamos influenciados pelas coisas do mundo. Quando Jesus disse que veio trazer divisão da própria casa, ele não quis dizer que nós devemos abandonar pai e mãe quando você passa a confessar a fé em Cristo Jesus, que você deva abandonar pessoas que você ama, mas talvez pela incompreensão da fé que você confessa, algumas pessoas podem pensar diferente e já não compactuar com você, assim como você não compactua com elas. Mas não significa que você não a ame e que você não venha honrar pai e mãe. Veja bem, nós temos que ter cuidado, porque realmente, de fato, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós devemos, quando o texto de Salmo diz que não devemos andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se sentar à roda de escarnecedores, significa que nós podemos ser influenciados. A nossa convivência, se não for de uma maneira equilibrada, dosada, eu vou falar um pouco sobre isso, nós podemos ser influenciados, né? Não sei se vocês usam esse termo, MM. Vocês usam esse termo aí, gente? Os MM é o melhor amigo, como é que tem, né? Esse termo, né?
Sabe a pessoa que é tua referência? Hoje em dia a gente vê muito os jogadores de futebol, os atletas. Hoje tem os youtubers que acabam sendo referência para a juventude. Maneira de cor do cabelo, maneira de se vestir. Então, as pessoas pegam os jovens em determinado momento, porque até uma certa idade o pai e a mãe são referência. Depois de uma certa idade, a tendência é você se identificar com alguém, ou com um youtuber, ou com um atleta de destaque, ou uma personalidade pública, pessoa pública, né? Tem uma vida na mídia, ou com um amigo mais velho, que ele acaba de alguma forma não sendo mais o pai e a mãe a referência, mas aquele amigo, ou aquele, entre aspas, ídolo, que não seria a palavra mais adequada. Nós temos que idolatrar Jesus só. Mas isso são pessoas que acabam se tornando referência e influência em sua vida. Então, o que o texto está dizendo é que nós temos que ter cuidado para que os ímpios, os pecadores e os escarnecedores não sejam eles a referência em nossa vida. Porque aqui diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então que temos cuidado, porque Jesus disse o que a boca fala, do que está cheio o coração. Jesus disse o que contamina o homem não é o que ele come, mas o que sai da boca, porque o que sai da boca vem do coração. Então veja bem, aquilo que nós ouvimos, que sai do coração das pessoas, Jesus disse, é isto que nos contamina. É isto que nos influencia. Então, nós temos que ter cuidado, quem é que é a nossa referência? E daqui um pouco, muita gente acabou pegando esses textos, e daqui um pouco, como é que eu vou dizer assim, não dando o devido valor, e misturando, e colocando o ser humano em si, né, junto com o seu pecado. Jesus, ele consegue separar o homem e o pecado. Jesus não compactua, Deus não compactua com o pecado, mas ele ama o pecador. Veja bem, nós temos que também fazer essa separação. Nós não podemos compactuar com a vida daqueles que professam más conversações, são más influências. Nós não podemos compactuar com isso. Essas pessoas não podem ser referência para nós. Aí quando você olha, não ande no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores e na roda dos escarnecedores. Que o nosso prazer, antes o seu prazer, esteja na lei do Senhor. Então a vida que eles levam não pode ser o nosso prazer e nem a nossa referência de vida. Um youtuber, um atleta, por mais que ele seja bem sucedido no que ele realiza, você pode inclusive reconhecer isso. Tem pessoas do mundo que são muito bem sucedidas. Você olha, vamos falar de um atleta chamado Armando Diego Maradona. Nós temos que separar o atleta da vida pessoal. Ele teve uma vida conturbada, ele veio de uma vida muito pobre, ele teve uma vida como personalidade depois, como atleta nos bastidores, que não podia ser referência para ninguém, envolvimento com drogas, com polêmicas. Respeitamos, mas assim, respeitamos o ser humano. Mas se você olha o atleta, um atleta referência no que diz respeito em campo jogando, um baita de um jogador de futebol. Tanto é que entrou para a história. Então nós temos que separar essas coisas. Então, quando você olha para a vida de alguém, você deve reconhecer os méritos daquela pessoa, aquilo que ela é bem sucedida, mas não significa que a vida dela seja referência para você porque ela foi bem sucedida em alguma área. Tá certo? Então daqui um pouco você olha alguém que se destaca na sua profissão, que nem eu citei aqui o Armando Diego Maradona, respeitosamente, mas nós sabemos que ele não foi exemplo de vida em alguns aspectos, né? Com todo respeito ao atleta, ao ser humano, mas a conduta dele nos bastidores não serve de referência.
Então, né, mas vou repetir, um atleta, um jogador de futebol que dispensa comentários. Cara, o sucesso que ele fez, e um baita de um jogador de futebol. Excelente, é bonito de ver o cara jogar. Mas não quer dizer que ele possa ser referência pra gente. No quesito palavra de Deus, vida de Deus. Tá? Então daqui um pouco você tem que ter cuidado para que você possa reconhecer a importância de algumas pessoas nas suas atribuições. Eu citei um atleta, como jogador de futebol, ele tem a sua importância e deve ser reconhecido. Deve ser reconhecido. E respeitado como ser humano. Da mesma forma, quando você olha para pessoas que não confessam a fé que nós confessamos, nós temos que ter o cuidado. Como eu disse, Deus, ele não compactua com o pecado. Não tem nada a ver o pecado com Deus. Deus não quer saber de pecado, mas Deus ama o pecador. Então, como família da fé, quando nós nos convertemos, nós temos que ter o cuidado de fazer essa separação para que as pessoas que não confessam a fé, para aquelas pessoas que são ímpias, são pecadores, são escarnecedores, que não têm uma base bíblica na sua vida, para que elas não sejam referência em nossa vida. Mas elas podem ser e devem ser respeitadas por nós, amadas por nós. Por isso Jesus disse que ele mesmo veio trazer divisão entre os da própria casa. Então, essa divisão, gente, não é nós que somos cristãos, que aceitamos a Jesus e dizer assim, ó, aquele meu primo lá, não quero nem mais saber dele, porque ele é do ocultismo. E aquele outro eu não quero saber porque ele é isso, ele é aquilo. Porque o outro lá fez tatuagem, porque o outro usa argola, não sei do que, o outro botou piercing, não sei aonde, o outro... Não, são pecadores, e eu agora confesso a fé em Cristo Jesus, não quero saber dessas pessoas. Opa! Nós temos que ter o cuidado para que o nosso envolvimento, né, não possa, daqui a pouquinho a gente dá o nosso ouvido para ouvir aquilo que sai do coração, porque o que contamina, né, o que vem, sai da boca das pessoas, entra em nossa vida, isso pode nos contaminar, pode nos influenciar. Isso aí nós temos que ter cuidado. Mas nós temos que amar as pessoas. Nós temos que respeitar as pessoas. Agora, quem é a pessoa que eu respeito, não necessariamente ela é influência na minha vida. Veja bem, eu tenho respeito por alguns atletas, pela performance, o que eles alcançaram. Há um respeito por isso. Pessoas públicas, política, na área profissional, na área do meio artístico, pessoas que você reconhece que tem um talento e devem ser respeitadas por tal. Mas essas pessoas não podem ser influência em nossa vida. A melhor influência em nossa vida é o Espírito Santo. Agora, como evitar ser influenciado? As más conversações. Você vai numa festa de aniversário, você vai num casamento onde ninguém confessa a fé em Cristo, aonde convidaram você porque você faz parte da família, porque você é amigo do amigo do amigo, você está lá. Que tempo a gente fica? Você fica o tempo que você pode dar um bom testemunho, não deixe de ir. Quando você não vai, você está muitas vezes, não, agora você só se envolve com a igreja, com a igreja, com a igreja, com a igreja, com a igreja. Legal, valoriza a igreja, valorize a comunhão. Mas como ficam essas pessoas? Como ficam os familiares? Como ficam aquelas pessoas que têm um amor pela nossa vida e nós, em algum momento da caminhada da nossa vida, os amamos e andamos juntos? E fomos influência mútua, ou buscávamos as mesmas coisas, inclusive na falta de entendimento, alheios à vontade de Deus, e erramos juntos. Como fica isso? Eu creio que a aproximação, ela é o tempo necessário para dar um bom testemunho, né? Você vai numa festa de aniversário de 15 anos, até um certo momento, esta festa de aniversário, né, você vai tudo bem, né? Vai entrar a aniversariante, a debutante, ou no aniversário, no casamento.
depois da janta, durante a janta. Aí depois chega um determinado momento que o pessoal já começa a ficar mais embalado. O pessoal já começa, né, a beber alguma coisa, já começa a ficar a luz na penumbra, já começa o pessoal a ir para a pista de dança. Essa hora é a hora do crente, ó. Deu um bom testemunho, abraçou, respeitou, valorizou aquele momento em que aquela pessoa estava vivendo, mas você permaneceu o tempo necessário para dar um bom testemunho e não permaneceu além para que as más conversações e os maus costumes e os preceitos do pecado, o caminho do pecador e dos escarnecedores viessem a ser influência ou até te constranger para você dar aquela risadinha amarela concordando com aquilo que é pecado. Sabe quando você está deslocado? E aí todo mundo começa a falar só coisa ruim, coisa que no mundo é normal, mas ruim para quem é crente. Você sabe que aquilo é errado, é pecado, e não é fulano, coisa e tal. O que tu acha? Ou até nem te pergunta, mas todo mundo concordando e tu dá aquela risadinha amarela assim, dizendo amém, concordando. E o diabo olhando. Sai fora antes. Não, só que assim, não seja uma pessoa antissocial, né? Claro, tem coisas que são importantes. Você não vai deixar de ir numa santa ceia, você não vai deixar de ir de algumas atividades importantes que te alimentam espiritualmente para participar de algumas coisas do mundo. Mas você não pode ignorar a existência das pessoas que estão no mundo. A gente tem que saber se portar. Eu já tive em lugares, eu fui fazer cerimônia, gente, de casamento, que, eu fiquei pensando, né? Puxa, Jesus, misericórdia. A gente só tinha 2 crentes. Aí eu fui fazer a cerimônia. Depois de um certo momento, começou a tocar umas músicas do mundo. Eu digo, meu Deus, onde é que eu tô? E o resto da família toda não era crente. E só música do mundão, e já começou. Eu tive que sair mais cedo. O pastor foi lá, fez o seu papel, né? Tinha 2 crentes, mas o resto da família ninguém era crente. Então havia aquela luta ali, né? Mas a gente saiu bem. Nós respeitamos, nós amamos. Então, eu creio que em determinado momento da caminhada, eu e minha esposa, nós tomamos uma decisão: aceitar Jesus e nos envolver com a igreja. E nesta caminhada, os cultos eram sábado à noite. Veja bem, os cultos eram sábado à noite. Eu comecei a me envolver como obreiro. E a maioria dos aniversários e casamentos e festas importantes são sábado à noite. Ninguém faz festa importante domingo de noite ou sexta. Alguns até sexta, a maioria é sábado. E nós tínhamos cultos sábado das 8 às 10. Então eu deixei de ir em muito aniversário, mas eu largava minha esposa antes. Aniversários importantes, em momentos importantes da vida de pessoas que faziam parte da nossa. Só que nós abrimos mão desta convivência que poderia nos influenciar, mas nós permanecemos em contato, com respeito, demonstrando amor, respeitando gratidão pela importância da vida dessa pessoa em determinado momento da nossa vida. E muitas vezes eu largava minha esposa no início, vinha para o culto. Na época se usava terno e gravata direto, né? E eu saía daqui muitas vezes depois para um aniversário de 15 anos ou para uma janta em família, que é importante, o aniversário de alguém. Eu chegava 10h30, 15 para as 11, 11h30, terminava o culto às 10. Pegava só aquele pedacinho de carne num canto, estava esperando o Márcio chegar, mas a esposa estava lá representando, né? Então, assim nós fomos construindo a nossa vida, não abandonando as pessoas que não confessam a fé, mas não permitindo que elas fossem influência em nossa vida. A nossa influência era a palavra de Deus. Os irmãos que confessavam a mesma fé, a comunhão com os nossos irmãos. Então veja bem como a gente trata e como a gente aborda, como a gente lida com essa questão das pessoas que estão no mundo. Elas não podem ser influência, né? Elas não podem ser influência em nossa vida, não pode ser o nosso MM que diz o MM, como é que é? MM, melhor amigo, né? Sabe aquela pessoa que é o teu confidente, que te aconselha, que te dá instrução, né? Mas também, se você olhar em Romanos capítulo 12, olha o que diz lá em Romanos 12, queridos.
Atos 10, vamos lá. Atos 10, no versículo 23, diz assim: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se-lhe aos pés e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerem comum ou imundo. Ou seja, nenhum homem considere indigno de você, de alguma forma, ter um contato, ou não digo um relacionamento íntimo, mas você considerar aquela pessoa importante como ser humano. Não importa a confissão de fé, aquele ser humano é importante como ser humano. Então, Deus mostrou para Paulo que nenhum homem considere comum ou imundo, nenhum homem considere, né, não importante para você. Todos são importantes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Deus amou o pecador. E aí, vamos ler o texto, continuando. Porque era proibido os judeus, veja bem, era proibido os judeus de se relacionar e se aproximar de qualquer homem de outra raça, para que eles não fossem contaminados e influenciados por convicções religiosas pagãs. Mas Deus disse que a Pedro que não considerasse nenhum homem comum. Significa todas as pessoas são importantes. Versículo 29. Por isso, uma vez chamado, Pedro disse, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão mandasse me chamar? Então Pedro foi solicitado a sua presença por um grupo de homens que não era lícito a aproximação do judeu. O judeu era proibido de se relacionar com outra raça. Mas Deus havia demonstrado para Pedro, através de uma visão, outra hora a gente pode entrar nessa questão, que Deus falou com ele, dizendo: não considere nenhum homem comum. Não. A pessoa que não confessa a mesma fé que você, a pessoa que é do cultismo, da feitiçaria, a pessoa que é envolvida com drogas, na prostituição, que é adúltera, a pessoa que não é uma boa influência para você, mas não é comum. Essa pessoa é importante para Deus, mas ela não pode ser influência em sua vida. São coisas distintas, queridos. São coisas distintas. Vamos continuar lendo o texto. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse Cornélio: a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, chamar Simão Pedro. E aí Pedro foi, coisa e tal. Era Cornélio dizendo que teve uma visão e Deus falando com ele, né, para que ele chamasse Pedro. Mas Pedro não podia estar junto, porque eles não eram da linhagem de Israel, eles eram ímpios. Versículo 33. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então Pedro falou, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme faz o que é justo e aceitável. Esta é a palavra de Deus que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Então veja bem, Deus não faz acepção de pessoas, né? E Pedro dizendo o seguinte, que Deus, ele quer
que as pessoas de qualquer nação, qualquer nação, que pessoas que não eram da linhagem de Israel, pessoas confessavam fés pagãs. Elas não conheciam as leis de Moisés, elas não conheciam o plano de salvação, a história de Deus tirando o povo de Israel do Egito, que por intermédio dos judeus viria a salvação para toda a humanidade. Então, como o povo de Israel, o povo judeu, iria se misturar com as outras nações, porque eles acabariam sendo influenciados por religiões pagãs, por uma orientação de escarnecedores, de pecadores, e se desviariam do caminho da verdade. Então, a vontade de Deus é que o ser humano, que o cristão, ele venha se preservar para não ser influenciado por outras nações, não venha ser influenciado por outras práticas religiosas, mas Deus está demonstrando que todo homem é importante, independente da confissão de fé. Então nós devemos ter como influência a palavra de Deus, ter como influência o nosso congregar. Por isso o congregar é importante. Não deixe de congregar, como é o costume de alguns, porque no congregar nós nos edificamos mutuamente. No congregar nós somos fortalecidos nessa convicção de fé. No congregar, a brasa de um, a brasinha de outro, você faz um assado. Agora, uma brasinha, um pedacinho de carvão incandescente, se você afastar e tirar de dentro da churrasqueira, ele vai se apagar antes do tempo. Ele não vai permanecer aceso o tempo necessário pelo qual ele recebeu aquela chama. Então, o que nós precisamos é ter uma vida de fé. As pessoas, com o passar do tempo, elas já não vão te convidar para o dia que você tem culto, né? E o dia que convidar, você vai depois do culto. Você administra, porque a influência sobre a sua vida é a palavra de Deus, é o congregar e servir a Deus. Isso é influência em sua vida. Mas as pessoas que não confessam a mesma fé, que são escarnecedores, embora eles não sejam e não devem ser influência no que diz respeito à nossa instrução de vida cristã, mas elas não são pessoas comuns, porque Deus as ama. Pedro, quando chamado para ir de encontro a pessoas que ele estava proibido, ele foi sem vacilar. Sabe como é que você trata aquele vizinho daqui um pouco que faz magia negra? E aí, vizinho, tudo bem? Deus te abençoe, viu? Demonstra um sorriso, estende a mão, ajuda, bom testemunho. Eu não posso esquecer em Atos, quando nós temos ali Filipe, quando foi para a terra de samaritanos que eram inimigos. E Filipe proclamou o evangelho, deu um bom testemunho, cheio do Espírito Santo, e as pessoas foram transformadas. Agora, o tempo livre que eu tenho, eu procuro escolher alguns irmãos que são firmes para andar junto comigo. O tempo que eu não estou dentro da igreja e sou convidado para ir na casa de um familiar, de alguém que não confessa a mesma fé, fazer uma visita, eu fico tempo suficiente para que eu não possa ser influenciado. Eu fico tempo suficiente antes que as conversas, porque logo no início de uma visita tá todo mundo meio formal, vocês já notaram? Tudo bem, como é que tá? E as crianças estão bem? Tudo legal? Como é que tá? Como é que tá a Tiffany? Como é que tá a Bruna? Como é que tá a Duda? Aí aquela conversa, né? Legal, vamos almoçar, coisa e tal. Depois, gente, quando o tempo começa a ficar ocioso, já não se tem muito o que conversar, se começa a falar algumas coisas, aí começa a brotar aquilo que está no coração. Aí começa, porque há uma formalidade quando se recebe alguém no primeiro momento. Depois que todo mundo fica à vontade, começam a sair algumas coisas. Se houver uma curiosidade das pessoas em te ouvir a respeito do que você tem para dizer de Deus, aproveite esse tempo. Se não surgir essa oportunidade, pelo menos a sua presença deu um bom testemunho. Começou a cervejinha a ficar mais além, a coisa começou a tomar um rumo meio... Aí está na hora de... Mas já é tão cedo, não vai ficar pro café da tarde. Não, obrigado. Né? E aí você sai pela tangente, como se diz, né? Sai pelo caminho mais apropriado, mais seguro. Você foi simpático, né? Mas daqui um pouco eu deixei de ir muito casamento, muito aniversário, e fui depois, porque eu tinha meu compromisso. Sabe qual era? É servir aquele que deveria ser influência na minha casa, na minha família. Cheguei muitas vezes em aniversário depois de gravata e disseram assim: pô, o Márcio de gravata, e será que estava mesmo na igreja? Olha só, tão bonito, Giovanni, tão arrumado aí. Brincando. Mas assim a gente conseguiu ganhar muita gente da família. E muitos hoje estão na caminhada da fé. Então nós queremos orar e te abençoar. Não permita que os outros sejam influência, mas seja uma boa referência para eles. E
que a influência em sua vida seja aqueles que têm uma vida em santidade. Mas não deixe de amar teu vizinho. Não deixe de dar um bom testemunho para a pessoa que passa com um som alto no carro que te incomoda, com aquela música, sabe, aquela música nivelada por baixo assim, só fala coisa ruim. Não deixe de orar e amar essas pessoas. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Encontro em ti poder pra salvar ao som de tua voz. Pai, nós oramos nesta manhã e te somos gratos, Deus, porque tu amas a todos. Somos gratos a ti, Senhor, porque também fomos encontrados no pecado. Mas somos gratos, Senhor, porque tu não considera o homem comum, porque tu ama o ser humano. Que possamos, como igreja, Senhor, ter o equilíbrio, a ousadia por fé, de seguir passos firmes, convictos, Senhor, de que a importância de um congregar, a importância de estar junto com os irmãos, de sermos influenciados, Senhor, pela tua palavra, pela comunhão, pelaquilo que é professado, Deus, pelo testemunho do teu Espírito na vida de cada um que confessa a fé em Cristo Jesus. Mas que possamos também ser luz, ser sal, ser referência e possamos, Deus, alcançar aquele que sofre. Alcançar aquele, Senhor, que talvez não seja uma boa influência, mas precisa do teu socorro e do teu milagre. Oramos para que, como igreja, Senhor, possamos estrategicamente, distribuídos entre a sociedade, ganhar mais pessoas. Oramos, Deus, pelos cativos, oramos pelos enfermos. Senhor Jesus, oramos para que o teu Espírito Santo nos conduza com sabedoria, com graça, abençoando para que possamos ganhar mais almas. E sejamos, Deus, luz do mundo e sal da terra. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Salva nossos familiares, salva nossos vizinhos, salva, Senhor, aqueles que em algum momento da nossa vida fizeram parte da nossa vida. Nós oramos para que eles possam também, Senhor, desfrutar do poder do teu evangelho. Em nome de Jesus. Abençoa o culto de hoje à noite, as atividades congregacionais. Em nome de Cristo oramos e abençoamos a cada um que nos assiste, a cada um que nos escuta. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pessoal, nós ficamos por aqui, né? 9 horas, já 9 horas e 4 minutos, passou rápido, né? Vamos lá, quem está conosco, a Vera, abraço também para Cláudia Antunes, para Neiva Matos, Rodrigo Júnior, Deus te abençoe, Vera Regina, Deus te abençoe também, a Cláudia Antunes bota bênçãos, que o Senhor derrame bênção sem medida em nossas vidas, amém. A Mário Nunes, Deus te abençoe, ele bota aqui, bom dia pastor Márcio, que estejamos todos proporcionando muitas bênçãos, amém. Edna Pereira também, Deus te abençoe, Edna. Ereni também junto com a gente, Deus abençoe. João Vitor aqui, um abraço, nosso querido João Vitor, professor de música aqui na 64. Nayumi também, um abraço Nayumi, Deus abençoe, ela e o Rodrigo, né, casal querido. O Amador também, Deus te abençoe, Amador, abraço Isidro. Elizabeth Armani também, Deus abençoe. Margarete também, um abraço. Beatriz do Parque dos Anjos, Deus te abençoe, Beatriz. Aí a família também, Deus abençoe, viu? A Glaciane também junto com a gente, um abraço. Ela botou aqui 100 palavras, legal. Glaciane Saindo, Deus te abençoe, viu? A Mônica assistindo, abraço, Mônica. E o Luiz aí, casal querido, Parque dos Anjos. A Terem Prestes também junto com a gente. Bom dia, pastor Márcio, Deus abençoe. Vera Regina, ela bota, e quiser que Deus, de repente tu pode ser influência a essas pessoas e trazer essa pessoa para Deus. É isso aí, Vera, é isso aí, né? A nossa convivência maior vai ser com a igreja, mas nós temos que ter contato com as pessoas para que sejamos influência, possamos trazer elas para a caminhada. Não deixe de ajudar alguém por não ser crente, pelo contrário, ajude para dar um bom testemunho. Vamos ficando por aqui, forte abraço, carinho, até amanhã, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por tua fidelidade e pelo teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande.
tua fidelidade é grande.